Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Gomes e eu queria conversar com vocês hoje sobre por que Davi foi considerado ou foi escrito na Bíblia, descrito na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus, tendo ele, Davi, né, o rei Davi, cometido tantos e tantos erros grotescos aos nossos olhos, né? Pecados imensos, não pecados imensos, porque pecado é pecado, mas erros grandes aos olhos humanos. E mesmo assim ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Como isso foi possível, né? Eu acredito que Davi foi um dos primeiros homens a entender a graça de Deus, a entender que não depende da minha justiça, não depende do que eu faço, mas depende unicamente de quem é Deus e do que Jesus fez, no caso de Davi, do que Jesus faria, né, no futuro, do que o Messias faria, porque Davi veio antes de Jesus. E Davi entendeu isso, Davi viveu isso, e Davi viveu isso ao ponto de ser talvez o homem mais sincero nas suas orações. E é aqui que eu queria chegar. Os salmos de Davi mostram o coração ali, um coração angustiado quando ele estava angustiado, obviamente, um coração alegre quando era momento de se alegrar. Davi foi o homem que expôs Deus aos outros homens. Não sei se vocês se lembram, mas antigamente a arca ficava guardada dentro ali de um cômodo, né, o Santo dos Santos, e somente um homem podia ter acesso uma vez ao ano àquele cômodo. E Davi, quando trouxe a arca para Jerusalém, para a cidade de Davi, ele a expôs. Ele deixou a arca à vista de todo mundo, ou seja, ele fez o papel que a igreja faz hoje, de expor Jesus, né, de mostrar Jesus para as pessoas. Mas o ponto central do vídeo é que a oração de Davi era uma oração sincera. Sabe, eu acho que nós, brasileiros, a gente tem dificuldade em se comunicar com Deus de maneira sincera, porque boa parte da gente, nunca se comunicou com os pais ou com o pai de maneira sincera, de abrir todo o seu coração, inclusive falar as coisas que você não concordava, não de forma desrespeitosa, mas conversando. E a gente vai diante de Deus, às vezes, tendo Deus muito longe. Ó Altíssimo e Soberano Deus, Ele é tudo isso. E eu não quero que você veja Deus como um ser humano, não quero humanizar Deus, não é isso. Mas é que entender a posição de Deus como Criador de tudo, mas também de Deus como seu Pai, do Deus que quer que você pergunte coisas a Ele. Lembra do vídeo anterior? Do Deus que quer que você seja sincero com Ele, né? A ponto de você chegar para Ele e falar: Pai, eu não estou entendendo. Você me chamou para te servir, eu estou aqui te servindo e as coisas não estão dando certo. Ele vai te responder, Ele vai reconfortar o seu coração e você vai crescer mais em Deus tendo essa resposta. Esse vídeo é uma complementação do vídeo sobre as dúvidas, né? Do vídeo passado. Eu acho que a gente perde quando a gente só ora a Deus de maneira respeitosa. Isso é importante. Note que eu estou dizendo que isso é importante. Você se apresentar diante de Deus de forma reverente, com reverência. Eu mesmo faço isso. Às vezes eu me pego e falo, putz, tô sendo muito blasé com a presença de Deus, muito normalzinho. Então eu me importo de maneira mais reverente. Isso é uma coisa minha, na minha adoração. Mas tem momentos que eu converso com Deus, eu faço isso sistematicamente. Falo, Pai, senta aqui do meu lado, por favor. Vamos bater um papo, vamos conversar sobre determinado assunto. Como eu faço isso, como eu lido com a minha filha nessa área específica, como eu lido com a minha esposa nessa área específica, ou como eu lido com a tua palavra, com o teu povo nessa área específica. Ou também não só perguntas, irmãos, queixas. Você entrar diante de Deus e falar, Pai, o que está acontecendo? Cadê o Senhor? Onde você está? Eu não estou te vendo. E aí a presença de Deus vai... Eu não sei como vai acontecer com você, eu sei como aconteceu comigo, ou como acontece. Ela te responde de uma maneira que não resolve o seu problema humano, mas te dá forças e te dá ferramentas para resolvê-lo. Então, seja sincero diante de Deus como Davi foi. Não tenha medo, não esconda o seu coração, exponha o seu coração diante de Deus. E rapidamente uma última informação por que Deus mandou você confessar o seu pecado? Você já notou que no Novo Testamento Ele não pede para você pedir perdão? Porque os pecados já foram perdoados na cruz, você já está depois de Jesus, seus pecados já foram perdoados. Mas Ele pede para que você confesse os pecados por dois motivos. Quando você fala, você se trata, né? Psicologia humana.
E quando você fala, você se expõe a Deus, você é sincero. Então entre diante de Deus com sinceridade, fale com Ele sobre qualquer coisa, fale com Ele sobre as coisas do dia a dia, fale com Ele sobre a última minissérie que você assistiu, que você achou bacana, fale com Ele, converse com Deus como se Ele fosse seu amigo. Ele é o seu amigo, Ele está próximo de você, Ele está esperando somente o seu convite. Que Deus te abençoe.